Vamos agora estudar o caso, né, do trabalho de uma força variável, tá? Então, consideremos, uma força F proporcional à posição, ao deslocamento, né, F de x, que varia com a posição x, né, aplicada sobre uma partícula. Quando a partícula se move, F de x realiza trabalho sobre ela, tá? Perceba que, né, essa força genérica aqui, olha, ela, ela vai ela vai variar, né, com a posição aqui, olha, x inicial e x final, ela vai variar aqui, olha, e que a figura geométrica descrita aqui pelo gráfico não é uma figura notável, né, da forma que tem uma forma regular aí, né, uma expressão regular para o cálculo da área, uma vez que nós sabemos que o trabalho, né, total ele é numericamente igual à área, tá bom? Bem, nós podemos aí, olha, fazer uma primeira aproximação para o cálculo da área, né, e consequentemente do trabalho, dividindo aqui, olha, a figura em vários retângulos, tá? Logo, o trabalho vai ser aproximadamente a soma das áreas dos vários retângulos aqui, como a gente coloca aqui na figura, tá? Então aqui a gente tem mais ou menos uma força média aqui, né? Na metade aqui da figura e tal, e a gente pode calcular aqui somando todas, tá aqui o símbolo de somatória, né, as áreas, né, esses produtos aqui onde a base vai ser esse ΔX, vezes essa altura média aqui, né, e calcular aproximadamente o trabalho e a área, né, consequentemente. É óbvio, né, que esse método tem falhas, né, não é uma aproximação tão boa, tá? Aí digamos, olha, que eu tentasse, pudesse diminuir cada vez mais, né, os retângulos, fazendo com que as bases ΔX aqui fossem cada vez mais pequenas, né, ou seja, com os retângulos cada vez mais estreitos. No limite aqui, olha, em que esse ΔX, né, tende a zero, né, nós teríamos exatamente a área descrita pelo gráfico, tá? Bem, esse limite aqui, olha, né, ele justamente corresponde à definição de integral, né, da integral aqui da função f de x com os limites de integração x inicial e x final, né, que é a expressão unidimensional da definição de trabalho, que nós já colocamos inclusive anteriormente, né, lá para o trabalho, né, quando definimos no teorema trabalho e energia cinética. Então, se nós conhecemos aqui, olha, no caso, a força f de x, nós podemos substituir aqui e realizar a integração para obter, né, o trabalho realizado pela força F. Tá? Então, quando nós tivermos uma força variável, nós vamos ter que recorrer ao cálculo para justamente encontrar, né, quanto vale esse trabalho W aqui. Ok? Bem, esse aqui é o caso unidimensional, né? Caso 1D. Né? Para o caso, né, tridimensional, o caso geral 3D aqui, olha, né, nós colocamos aqui, olha, ao invés de dx, né, vai ser dr, né, o vetor r, tá? Onde os limites de integração vai de R1 a R2, né? Isso aqui, obviamente, né, se é um vetor, nós vamos ter três componentes aqui, é um produto escalar, né? Três componentes aqui, o produto dessas componentes, trabalho vai ser a soma, né, para cada, né, direção ortogonal x, y, z. Ok? Bem, um tipo particular de força variável é a força elástica, tá? Essa força age no curso de restaurar o estado relaxado de um sistema deformado ou oscilante. O sistema massa-mola é um exemplo de aplicação da força elástica, tá? Nós vamos mostrar aqui a expressão do trabalho da força elástica, né, que é um caso notável, né, de força variável, mas precisamos primeiramente apresentar para vocês a expressão dessa força, né, que é dada pela lei de Hooke, tá bom? Então, consideremos um sistema massa-mola, né, da figura aqui, olha, né? Quando alongamos ou comprimimos a mola do sistema, uma força restauradora é aplicada na tentativa, né, de trazer a massa de volta à posição de equilíbrio, tá? A força elástica desse sistema será dada por Fs, que é a força elástica, menos K vezes um deslocamento D, né? São vetores aqui, tá? Onde Fs é justamente a minha força elástica, tá? O K é a constante elástica, né, que mede aí, né, a firmeza dessa mola, podemos dizer assim, e D é o deslocamento,
em questão que nós estamos analisando, tá? No caso linear, no caso unidimensional, olha, o deslocamento D terá apenas a componente x, né? Logo a expressão se reduz a menos kx e a gente vai tentar entender o caso unidimensional aqui primeiramente. Bem, perceba aqui na figura, né, que a força sempre atua no sentido de levar o bloco de volta à posição de equilíbrio. Então aqui está a posição de equilíbrio, né? Aqui, olha, a mola alongada e aqui comprimida. Então, tanto quando a mola é alongada, né, ou comprimida, né, sempre essa força atua no curso de restaurar a posição de equilíbrio, tá? A justificativa do sinal, né, se dá justamente por esse fato, né, da força sempre estar apontando no sentido da posição de equilíbrio, ok? A atuação dessa força no sistema massa-mola, né, ela pode gerar um movimento mais complexo, né, que é dedicado inclusive um capítulo do nosso livro-texto para estudá-lo, que é o capítulo de oscilações. Vocês vão ver lá em Física 2 isso daí, tá? A lei de Hooke, né, é uma representação de força restauradora característica, né, do movimento harmônico, tá? No caso de oscilações, tá bom? Bem, o sinal negativo, né, da equação, como nós já falamos, indica que o sentido da força elástica é sempre oposto ao sentido do deslocamento, né, da extremidade livre da mola. A constante K evidencia a rigidez da mola, né? Quanto maior o valor de K, mais rígida é a mola, ou seja, maior é a força exercida pela mola, né, para um dado deslocamento. Tá bom? O gráfico aqui, olha, mostra, né, a variação da força, é uma força variável, não é mais constante, não é aquele gráfico constante, ela vai variando, né, em função dessa elongação x aqui da mola, tá bom? Esse gráfico aqui, olha, né, esse aqui é um triângulo, a gente já tem uma ideia mais ou menos de como vai ser a expressão do trabalho, né? Mas vamos calcular, né, esse trabalho agora, tá? Então, para calcular o trabalho da força elástica, aí, basta substituir a expressão, né, da lei de Hooke, né, na integral da definição do trabalho, como a gente já viu, né? Então, considerando o caso unidimensional, onde que a força vai ser apenas menos kx, né? Só na direção x aqui, está oscilando ou se alongando a mola na direção x apenas, né? Substituindo aqui na integral, tá? Como a constante K aqui, olha, ela tá no nome, né? Constante, né? Constante elástica. Ela vai sair da integral, né? E obviamente a integral vai ficar apenas x, a integral de x dx, né? Integral de x dx vai dar x² sobre 2, né? Então aqui, olha, vai ficar menos k x² sobre 2, tá bom? Onde os limites de integração aqui, olha, x inicial a x final. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, né, considerando esses limites aqui, nós temos finalmente aqui, olha, o trabalho da força elástica, né, igual a kx inicial quadrado sobre 2 menos kx final quadrado sobre 2, tá? Perceba aqui, olha, que o sinal negativo aqui, né, da lei de Hooke, né, faz com que a diferença dos limites aqui de integração fique inicial menos o final, né, na expressão final, e não final menos inicial, né, como deve ser pelo teorema fundamental do cálculo, sem decorrência desse sinal de menos aqui. Ok? Isso, obviamente, né, implica aqui, olha, né, na configuração do sinal. Lembra que a gente já falou que o sinal, né, qualitativamente representa se o sistema está, né, recebendo energia da força ou está sendo retirada energia do sistema pela força, tá bom? Ainda assim, nós temos qualitativamente a mesma representação aqui, tá? Mas nós podemos ser um pouquinho mais específicos aqui, olha. O trabalho, né, da força elástica, ele é positivo se a posição final do bloco está mais próxima da posição no estado relaxado, no caso x igual a 0, que a posição inicial. Esse é o caso em que ele é positivo, né? E vai ser negativo se a posição final está mais afastada de x igual a 0 que a posição inicial, né? Tem que ver, analisar em cada problema a situação. O trabalho vai ser 0, né, se a posição final do bloco está à mesma distância de x0 que a posição final. Ok? Essa aqui é a condição matemática, no caso, para cá, né? Para esse trabalho da positivo ou negativo, mas qualitativamente você já entende quando vai ser positivo e quando vai ser negativo. Tá bom? Bem, vamos para um exemplo aqui, olha, né, de força variável, tá? Nesse caso aqui, nós temos uma força genérica
F igual a 3x quadrado I mais 4J, né, com x em metros. Essa força age sobre uma partícula mudando apenas a energia cinética da partícula. Aí ele fala qual é o trabalho realizado sobre a partícula quando ela se desloca das coordenadas x, coordenada x, né, no caso aqui 2 e 3, né, x e y, para a coordenada x igual a 3 e y igual a 0. Né? Perceba que ele está dando um par de coordenadas aqui. Está variando, está dando deslocamento. Né? Ok? E letra B, a velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece a mesma? Ele pergunta aqui para a gente. Vamos resolver, tá? Dados do problema, ele deu aqui a força, né, funcional da posição x, né? E deu aqui, olha, as coordenadas, né? Passa de uma coordenada inicial x de 2 para uma coordenada final de x3. Sai de uma coordenada inicial y3 para uma coordenada final em y0. Bem, nesse caso aqui, olha, eu quero calcular o trabalho. Eu não vou ter, né, infelizmente, né, aquela situação do produto escalar, né? Agora a força ela não é mais constante, então ela varia, né? Inclusive aqui ela é funcional do x, né? Então eu vou ter que calcular pela integral, tá bom? Perceba aqui, olha, que é um caso bidimensional, então, né, o trabalho realizado pela força aqui, olha, vai ser a integral da componente x aqui, olha, mais a integral da componente y, como a gente mostrou lá na definição. Né? Onde, né, percebo que as integrais elas são funcionais da posição, né, x e de y, né? Onde no caso os limites de integração são justamente aqui, olha, as posições, né, inicial e final para cada caso, né? Então essas coordenadas que ele deu aqui, olha, é justamente os limites de integração que a gente está colocando aqui, tá? E a gente vai substituir nesse sentido. Tá bom? Então, substituindo aqui, olha, as forças, né? Então, aqui, olha, quem é Fx, né? Componente x da força? 3x quadrado. Coloco aqui, olha. Quem é a componente y, né? Apenas 4, né? No caso aqui é constante essa integral aqui. Tá bom? Aí eu resolvo essa integral aqui, olha, sai o 3, né? Fica a integral, né, de x quadrado dx, né? Integral de x quadrado, né, dx vai ser x ao cubo sobre 3, né? Como eu vou ter um 3 já aqui, vai cortar 3 com 3, né? Logo de cara, tá? Então fica aqui, olha, x ao cubo, né? 3 vai cortar com 3, né? Os limites de 2 a 3, tá? E aqui, olha, o 4 sai, né? Aí fica a integral do próprio diferencial, né? O resultado da integral de dy vai ser y, tá bom? Cujo limite é de 3 a 0. Bem, aplicando o teorema fundamental do cálculo aqui, olha, tá? Então fica 3 ao cubo menos 2 ao cubo. É só substituir os limites aqui dentro, olha, fazer a diferença, a subtração. Então fica, onde tem x eu coloco 3, fica 3 ao cubo, menos, substituo agora o segundo limite aqui, né? Mesma coisa eu faço aqui, olha. Fica primeiro limite 0, né? Na verdade o limite final, né? 0 menos o primeiro, tá? Fazendo essa continha bobinha aqui, olha. Não é difícil encontrar 7 joules, né, para o trabalho realizado por essa força, tá bom? Bem, na letra B, ele quer saber se a velocidade está aumentando, diminuindo, ou se é constante, né? Eu acho que é isso que ele pergunta. Como é que eu posso interpretar isso? A velocidade eu vou interpretar pela energia cinética, e a energia cinética pelo trabalho, tá? Bem, se o trabalho aqui é positivo, lembre aí, olha, se o trabalho é positivo, a força está repassando energia para o sistema. Quando ela repassa, ela aumenta a energia cinética. Né? Se o trabalho fosse negativo, estaria retirando a energia do sistema, né? Consequentemente estaria diminuindo a energia cinética, né, do meu sistema. Tá? Aí no caso a velocidade estaria diminuindo. Tá bom? Então como o trabalho é positivo, está repassando energia, está aumentando a energia cinética. A variação é positiva da energia cinética. Lembre que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, se está aumentando a energia cinética, está aumentando a velocidade. Tá? Então, como o trabalho realizado pela força é positivo, a partícula está aumentando sua energia cinética e, consequentemente, sua velocidade. Matamos aí a letra B. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo fala o seguinte, olha, exemplo 6. Uma caixa de massa 0,4
kg depois de deslizar sobre uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade de 0,5 de metros por segundo, colide com uma mola de constante elástica 750 Newton por metro e começa a comprimi-la. Aí ele fala, olha, no instante que a caixa para momentaneamente por causa da força exercida pela mola, de que distância d a mola foi comprimida? Bem, a distância d, ó, aqui, olha, até ilustrada na figura, né? Então a massa aqui, olha, ela vem na direção da mola, aí comprime e para aqui. É até aí que a gente vai analisar. Ele quer saber, né, qual é essa distância d. Bem, dados do problema, ele deu essa velocidade, né? Aqui, olha, deu a constante elástica da mola e deu a massa, né, desse bloco aqui, desse corpo, tá bom? Bem, observe o seguinte, olha, né, aqui pela configuração, né, o bloco vem, né, a mola ela está na condição de equilíbrio, aqui na posição de equilíbrio. Então, a distância x inicial, né, se eu pegar aqui a expressão, né, do trabalho da força elástica, x inicial, ela é zero, né? Então a mola ela está na sua configuração de equilíbrio no início do movimento, tá? Aí ela vai ser comprimida, quando chegar aqui no ponto de deslocamento D, né? Eu vou ter esse meu XF, esse meu XF é justamente o meu D, tá bom? E outro detalhe importante, né? Quando a mola chega em XF, ela para, tá? Então a energia cinética aqui, olha, né, final é zero, tá bom? Então aqui, olha, substituindo, olha, onde x inicial é zero, né? Ela parte da posição de equilíbrio aqui, x igual a zero. Então fica menos kd quadrado sobre 2. Eu quero justamente o d, tá? Então para eu encontrar o d, eu preciso da constante elástica, que foi dada no problema, e preciso do trabalho. Mas o trabalho eu não sei quanto é que vale, tá? Bem, como é que eu posso proceder? Eu vou recorrer ao teorema trabalho-energia cinética, nesse caso. Então, pelo teorema trabalho-energia cinética, o trabalho é igual à variação, né, da energia cinética, tá bom? Ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. A energia cinética inicial a gente pode encontrar justamente porque ele deu a massa, deu a velocidade inicial, né? Já a energia cinética final, ele fala que ao chegar em D, que é o caso final, a massa aqui, olha, para momentaneamente. Então a velocidade é zero, então a energia cinética final é zero, tá bom? Aí, olha, já adianta muito pra gente, olha, né? Eu igualo aqui, olha, isso aqui, olha, menos K inicial vai ser igual a meio de mv quadrado, tá? Eu igualo isso aqui, olha, a esse termo, igualo a esses dois termos aqui, olha, tá? Uma vez igualado, agora a gente pode isolar esse D, né? Que é justamente o que eu quero no problema, tá bom? Arrumando isso daqui, olha, eu logo elimino esse 2 com esse 2, né? Passa esse K para cá dividindo. Aqui o jogo de sinal também, olha, fica tudo positivo, né? Multiplicando por menos 1, tá? Aí, né, basta eu passar esse quadrado como raiz aqui para o outro lado. O V, como está quadrado, sai da raiz. Então fica D igual a V raiz de M sobre K. Massa sobre a constante elástica. Massa foi dada no problema, a constante elástica foi dada no problema e a velocidade foi dada no problema. Aí agora, né, ficou trivial resolver. Substituindo, fazendo a continha, não é difícil encontrar aí, olha, 0,0115 de metro, tá? Tem 4 casas decimais, né? Aproximadamente 0,01, né, de metro, ok? Essa é a distância D, o quanto ela é comprimida aqui, essa mola. Matamos aí o exemplo, tá bom? Seguimos aqui, olha, né, o próximo tópico que nós vamos estudar é justamente agora a potência, tá? A taxa de variação com o tempo do trabalho realizado por uma força recebe o nome de potência, tá? Bem, se a força realiza um trabalho W, né, em um determinado intervalo de tempo ΔT, a potência média desenvolvida nesse intervalo de tempo vai ser aqui, olha, justamente a razão, né, do trabalho pelo respectivo intervalo de tempo. Energia por unidade de tempo, né, na verdade, essa é a definição mais geral de potência, né, não apenas, ela não é empregada apenas na mecânica, né, a taxa de utilização da energia, de transferência de energia, tudo, a taxa de energia no tempo sempre vai ser potência, tá bom? Então, onde aqui esse P vai ser
a potência, tá? O W aqui, olha, vai ser o trabalho, né? Obviamente, e o ΔT o intervalo de tempo, tá bom? A unidade padrão de potência no SI aqui, olha, é o Joule, tá? O Joule já é o Watt, tá? Que é o Joule por segundo, né? Melhor dizendo. Então, a unidade padrão é o Joule por segundo, que a gente apelida aqui, olha, né? De Watt ou Watt. Fica a critério aí de vocês, tá bom? Bem, a potência instantânea é o limite, né, da potência média, né, quando esse intervalo de tempo aqui tende a zero, tá? Ou seja, né, é a derivada aqui do trabalho em relação ao tempo, a taxa de variação do trabalho no tempo, ok? Bem, nós podemos relacionar a potência, né, com a força, tá bom? Então a potência aqui, olha, né, a gente pode encontrar uma expressão que relacione ela à força, né, que está gerando o trabalho, tá bom? Aqui, olha, partindo da expressão da potência instantânea, lembrando aqui, olha, que o diferencial de trabalho é justamente o produto escalar da força vezes o deslocamento, né? Perceba que é um diferencial aqui, olha, então a gente não tem essa integral aqui, e eu posso substituir onde tem dW por FdR, bem aqui, ó, tá? Substituindo, né, fica FdR, onde essa razão aqui, olha, já é conhecida da gente, né? dr dt é justamente a velocidade, tá? E nós temos aí finalmente a relação entre potência e força, né, e velocidade. Na verdade, a potência é o produto escalar da força vezes a velocidade, ok? Bem, essa relação evidencia que a potência instantânea desenvolvida por uma força F representa a taxa com a qual essa força realiza trabalho, né? Seria o quanto essa força realiza trabalho no tempo e a potência, tá bom? Como eu falei aqui, olha, né, a potência ela vai ser dada por esse produto escalar, né? Como a potência é um escalar, então esse produto aqui é um produto escalar, tá bom? Logo, nós podemos dizer que a potência é FV cosseno θ, onde esse ângulo θ aqui é o ângulo entre os vetores força e velocidade. Bem, aqui nós temos alguns fatores de conversão importantes, tá? Um watt ou watt é 1 joule por segundo, como nós frisamos, né? Que em unidade do sistema inglês vai ser 0,738 pé libra por segundo, tá? Outra unidade muito utilizada aqui para potência é o horsepower, né? O HP. Ele é igual a 550 pé libra por segundo, né? Igual a aproximadamente 746 watts. Outra unidade também muito utilizada para potência é o cavalo vapor, né? Que é igual a 0,98 aproximadamente HP. Perceba que é quase igual um ao outro, né? Um cavalo vapor é igual a 0,98 HP, que é igual a 735,5 watts, né? Para grandes potências faz a diferença, né? Essa 0,02 aqui aproximadamente, tá bom? E aqui uma unidade, né, que envolve unidade de potência, que na verdade isso aqui é uma unidade de energia, o kWh, ele é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules, tá? Então é muito comum vocês verem em energia, né, essa unidade, a energia elétrica, por exemplo, das nossas residências é medida em kWh. Aqui o fator de conversão para joule pode ser importante nos problemas, tá bom? Bem, nós vamos exemplificar aqui, olha, muito comum se falar de potência em automóveis, né? Então, no cotidiano é comum falarmos sobre a potência dos carros, tá? Então, na verdade, estamos falando aqui, olha, sobre a taxa com a qual a força empurra, né? Entre aspas, aí, o veículo, né? Realiza trabalho através do seu motor. Então, a força realiza trabalho no veículo, tá? Aqui nós temos a potência média de alguns veículos aqui, olha, desde o popular 1.0 Renault Kwid, né? Aqui o Honda Fit, já um carro 1.4, 100 cavalos. Vai aumentando a cilindrada geralmente, não necessariamente também. Vai aumentando a potência, tá? Com o Toyota aí 2.0, 170 cavalos de potência, né? Um Mitsubishi Pajero Full já tem, né, que é um V6, né? Aí, quando é a gasolina, né? E a diesel também vai ter uma potência em torno de 260 cavalos. O Camaro aqui, olha,
já tem uma potência de 461 cavalos, até um Fórmula 1 aqui, olha, que tem uma potência média de 1036 cavalos, tá bom? Eu vou exemplificar aqui, olha, com um caso mais extremo de um veículo, que é o Dragster. Perceba aqui, olha, ele atinge 338,5 milhas por hora em 4,48 segundos. Aqui, olha, muita potência aí, né? Nós podemos calcular, né, a potência média de um dragster, né? Lembrando aqui, olha, sabendo que a massa aqui é de 1050 kg aproximadamente, tá? Eu sei que esse trabalho é igual à variação da energia cinética. Então a gente pode calcular, né, sabendo a velocidade, né, e a massa do carro, essa energia cinética. Considerando que ele parte aqui do repouso, né, então velocidade inicial é 0, tá? Se nós substituirmos os valores aqui, olha, já colocando em metro por segundo essa velocidade, o tempo de 4,48 segundos, como mostrou no vídeo, não é difícil encontrar aqui, olha, 2.648.847,16 watts de potência, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 3.645 cavalos. Mais que 3 vezes a potência média de um Fórmula 1, tá? Esses carros aí, olha, precisam de uma aerodinâmica toda diferenciada, né? Aerofólios aí e tal, né? Senão eles decolam mesmo, literalmente, né? É muita potência envolvida, tá? É o caso drástico aqui, olha, são os Dragster. Bem, vamos finalizar o capítulo, né? Fazendo mais alguns exemplos, tá? O exemplo 7, olha. Um bloco de 100 kg é puxado com velocidade constante de 5 metros por segundo sobre um piso horizontal por uma força de 122 newtons, né, que faz um ângulo de 37 graus acima da horizontal. Aí ele pergunta qual é a taxa com a qual a força realiza trabalho sobre o bloco. Quando ele fala taxa, né, ele está falando da potência. Tá bom? Ele quer saber a potência. Bem, dados do problema aqui, olha, ele deu a massa, deu a velocidade, deu a força e deu um ângulo aqui de 37 graus, né? Foi isso? Deu esse ângulo de 37 graus. E quer saber a potência, tá? Bem, muito simples, né? Potência é o produto escalar, né? A taxa, né, com que a força realiza trabalho é a potência, e é o produto escalar da força vezes a velocidade, tá bom? Ele deu o ângulo, deu os módulos da força e da velocidade, né? Agora ficou simples, né? Então aqui, olha, produto escalar, produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo, o ângulo de 37, eu até botei 35 aqui, mas deve ter sido erro de digitação. Fica 122, módulo da força vezes o módulo da velocidade vezes o cosseno do ângulo. Fazendo essa continha vai dar aproximadamente 499,68 watts, aproximadamente 500 watts de potência. Exemplo 8, né, uma força de 3I mais 7J mais 7K na escala de newtons age sobre o objeto de 2 kg que se move de uma posição inicial DI de 3I menos 2J mais 5K na escala de metros para uma posição final de menos 5I mais 4J mais 7K na escala de metros. Isso em 4 segundos, tá? Aí pede, determine, letra A, né, o trabalho realizado pela força sobre o objeto nesse intervalo de tempo, e letra B, a potência média desenvolvida pela força nesse intervalo. Bem, dados do problema, ele deu a força, deu, né, a posição inicial e a posição final, né, e deu um intervalo de tempo aqui. Na letra A ele quer o trabalho, né? Perceba aqui, olha, que ele está dando a força, está dando aqui a posição inicial e posição final, ou seja, nós podemos encontrar o deslocamento, o vetor de deslocamento, e perceba que essa força aqui, olha, ela não é funcional da posição e de nenhuma outra variável, né? Ela é constante, ela tem esse valor, né? Então, se a força é constante, o trabalho vai ser justamente o produto escalar da força vezes o deslocamento. Então, o trabalho é dado pelo produto escalar,
Como nós não temos o ângulo envolvido, nós temos aqui os vetores na sua forma, na sua anotação de vetores unitários, eu vou utilizar esse outro método aqui de calcular o produto escalar, né? Seria o produto das componentes correlacionadas aqui, ó, né? E a soma, né, disso aqui. Então, né, a força eu tenho, o deslocamento eu não tenho, mas eu posso encontrar. Então, eu encontro aqui, olha, primeiramente esse deslocamento, posição final menos posição inicial. Então, dF menos DI. Fazendo aqui, olha, menos 5 menos 3 vai dar menos 8. 4 menos 2, né, fazendo jogo de sinal, isso aqui vai dar 6, né? E 7 menos 5 vai dar 2. Então, fica o deslocamento menos 8i mais 6j mais 2k na escala de metro. Agora sim eu faço produto escalar entre esse vetor e esse aqui, o vetor de força. Fazendo aqui, olha, produto 8 vezes 3, no caso aqui menos 8, né, vezes 3, isso aqui vai ficar negativo. Fica 7 vezes 6, né, e 7 vezes 2, tá? Fazendo essa continha aqui, cada produto depois somando, né, cada termo desse, eu encontro 32 joules, tá? Montei o trabalho. Bem na letra B, ele quer a potência média, né? Lembrando que a potência média é o trabalho pelo respectivo intervalo de tempo. Encontramos aqui o trabalho na letra A, basta dividir pelo intervalo de tempo que foi dado no problema. Então fica 32 por 4, né, que vai dar 8 watts, né? Matamos aí o problema bem simplesinho, tá bom? E terminamos aqui, olha, o nosso capítulo 7 do nosso livro-texto, tá bom?